fazer um teste aqui de leitura pra ver se mantém a gravação mesmo quando eu... mantém. Então acho que eu vou conseguir fazer a leitura do próprio celular e ler do próprio celular, tá? A leitura que eu queria fazer tá aqui, que eu salvei. Vamos ler um pouco as moradas, gente. Eu quero bastante ler como devocional, tá? Um pouquinho. Eu tenho as moradas aqui, tá? Eu baixei alguns que eu pretendo fazer dessa forma mais despretensiosa, tá? Sem gravar ali no computador. Então vamos lá. Obras de Santa Teresa de Jesus. Tomo 4. Castelo Interior ou Moradas. Essa edição é da editora Vozes. Traduzidas pelas Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Essa é a segunda edição. Este tratado, que tem por título Castelo Interior, foi escrito por Teresa de Jesus, monja de Nossa Senhora do Carmo, para suas irmãs e filhas, as monjas carmelitas descalças. Estas linhas foram escritas pela própria santa na primeira página das Moradas. O Castelo Interior. Entre as ordens que da obediência tenho recebido, poucas se me afiguram tão dificultosas como ter de escrever agora sobre assuntos de oração. De uma parte, porque, segundo me parece, não me dá o Senhor espírito nem impulso para fazê-lo. De outra, por andar há 3 meses com tanta zoada e fraqueza na cabeça, que me custa escrever até para os negócios indispensáveis. Entendo, porém, que a forma da obediência costuma facilitar o que parece impossível. Determino-me de muita boa vontade em empreender o trabalho, embora a natureza se aflija bastante. É que não recebi do Senhor tanta virtude que possa pelejar com enfermidades contínuas e múltiplas ocupações sem experimentar grande contradição no interior. Assista-me com sua graça aquele que outras coisas mais difíceis tem feito em meu favor, e em cuja misericórdia confio. Pouco mais saberei dizer, penso, do que em outros escritos que por obediência tenho tido ocasião de fazer, e até receio repetir quase as mesmas coisas. Com efeito, assim como os pássaros aos quais se ensina a falar, não sabem mais que as palavras que aprendem ou sempre ouvem, e só estas repetem muitas vezes. Assim acontece comigo, ao pé da letra. Se aprouver ao Senhor que eu diga alguma coisa nova, Sua Majestade a dará, ou se dignará trazer-me à memória o que me fez dizer de outras vezes. E com isto, já me contentaria, pois sou muito pouco lembrada e folgaria de atinar com alguns pontos que, segundo disseram, estavam bem explicados e talvez se tenham perdido, se nem esta graça me conceder o Senhor. E ainda que ninguém tire proveito das minhas palavras, ficarei com o lucro de me ter cansado e aumentado minha dor de cabeça por amor da obediência. E assim começo a cumpri-la hoje, festa da Santíssima Trindade do ano de 1577, neste mosteiro de São José do Carmo, de Toledo, onde atualmente estou, sujeitando-me em tudo o que disser, ao parecer dos que me mandam escrever, que são pessoas muito doutas. Se alguma coisa não estiver conforme a doutrina da Santa Igreja Católica Romana, será por ignorância e não por malícia. Isso se pode ter por certo. Igualmente protesto que sempre estou, e estive no passado, e estarei no futuro sujeita à Santa Igreja, pela bondade de Deus. Seja Ele para sempre bendito e glorificado. Amém. Disse-me quem me mandou escrever que estas monjas dos nossos mosteiros de Nossa Senhora do Carmo têm necessidade de quem lhes esclareça algumas dúvidas em matéria de oração. E, visto as mulheres se entenderem melhor umas às outras, e terem estas irmãs tanto amor, era de opinião que ninguém lhes poderia fazer tanto bem como eu, se acertar a dizer alguma coisa.
por esta causa, julga de alguma importância esta obra. Irei, pois, falando com elas em tudo o que escrever. Aliás, seria desatino pensar em fazer bem a outras pessoas. Não pequena mercê me fará Nosso Senhor, e se alguma delas servir isto, para o louvar um pouquinho mais. Bem sabe Sua Majestade que não tenho outra ambição. Está muito claro que se me for dado atinar em algum ponto, entenderão todas que não vem de mim, nem há motivo para pensar de outro modo, a não ser que tenha alguma tão pouco entendimento como eu habilidade para coisas semelhantes, quando o Senhor, por sua misericórdia, não me concede. Primeiras moradas. Há nelas 2 capítulos. Capítulo 1, em que trata da formosura e dignidade de nossas almas. Faz uma comparação para explicá-la e diz quanto é proveitoso entender esta verdade e ter conhecimento das mercês que recebemos de Deus. A porta deste castelo é a oração. Estando eu hoje a suplicar a Nosso Senhor que falasse por mim, porque não achava assunto nem sabia como principiar a cumprir esta ordem, veio-me a ideia o que agora direi, para começar com algum fundamento. Consideremos nossa alma como um castelo feito de um só diamante ou do mais límpido cristal, onde existem numerosos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. De fato, se refletirmos bem, irmãs, veremos que a alma do justo é nada menos que um paraíso onde o Senhor, como ele mesmo diz, acha suas delícias. Pois, que vos parece? Que tal será o aposento onde se deleita rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão rico de todos os bens? Não acho coisa que se possa comparar à grande formosura de uma alma e sua imensa capacidade. E, verdadeiramente, não devem chegar a compreendê-la bem nossos entendimentos, por agudos que sejam, assim como não podem chegar a compreender a Deus, pois Ele mesmo diz que nos criou a sua imagem e semelhança. E pois isto é verdade, e não pode haver dúvida, não nos cansemos em tentar compreender a formosura deste castelo, embora haja entre ele e Deus a diferença que vai de criatura a criador, pois em suma é coisa criada. Basta Sua Majestade afirmar que o fez à sua imagem para podermos imaginar de longe a grande dignidade e formosura da alma. Não pequena lástima e confusão é não nos entendermos a nós mesmos por nossa culpa, nem sabermos quem somos. Não seria grande ignorância, minhas filhas, se, perguntando eu a alguém quem é, não se conhecesse, nem soubesse dizer quem foi seu pai, nem sua mãe, nem a terra em que nasceu? Seria isto mais de animal que de homem? Pois bem, maior sem comparação é a nossa insensatez quando não procuramos conhecer nosso valor. E concentramos toda a atenção no corpo. Só por alto, porque o temos ouvido dizer, e porque a fé nos ensina, sabemos que a nossa alma existe. Mas quantos bens pode haver nesta alma? Seu grande valor é quem nela habita? Eis o que raras vezes consideramos. O resultado é que muito pouco lhe procuramos conservar a beleza. Todos os desvelos se nos consomem no grosseiro engaste ou cerca deste castelo, que são estes nossos corpos. Pois consideremos que tem este castelo, como já disse, muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras dos lados. No centro, no meio de todas, está a principal, que é onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É mister que estejais bem atentas a esta comparação. Talvez seja Deus servido de que, por meio dela, vos possa eu dar a entender algumas das mercês que se digna o Senhor conceder aos seus queridos, a diferença que existe entre as mesmas. Isto pretende explicar até onde me foi dado entender que é possível, pois são tantas que ninguém será capaz de abranger totalmente, e muito menos eu, que sou tão ruim. Quando o Senhor vô-las fizer, sentireis
grande consolo, sabendo que ele as pôde fazer, e quem as não experimentar terá motivo para o bendizer por sua infinita bondade. Assim como não nos faz mal a consideração da glória do céu e do gozo dos bem-aventurados, antes que nos causa alegria e nos estimula a conquistar o que eles gozam, assim também não nos poderá prejudicar o vermos que neste desterro é possível comunicar-se tão grande Deus e a vermezinhos tão asquerosos. Será motivo para nos fazer amar uma bondade tão excessiva, uma misericórdia tão sem limites. Quem se escandalizar de ouvir que faz Deus tais mercês neste exílio, tenho por certo estará muito desprovido de humildade e amor do próximo. A não ser assim, como não nos alegrarmos de que faça Deus estes favores a um irmão nosso, pois isto não impede que nos faça também a nós e que dê sua majestade a entender suas grandezas, seja em quem for? Sim, porque algumas vezes agirá deste modo só para as manifestar, como declarou a respeito do cego a quem deu vista, quando lhe perguntaram os apóstolos se aquela cegueira era por causa dos pecados dele ou pelos de seus pais. E assim acontece fazer o Senhor estes favores a certas almas, não por serem mais santas que as outras, senão para dar a conhecer as grandezas divinas, como por exemplo a São Paulo e a Madalena, e para que o louvemos em suas criaturas. Poder-se-á objetar que tais coisas parecem impossíveis e, portanto, convém não escandalizar os fracos. É menor mal que estes não creiam. Pior seria deixar de esclarecer as almas favorecidas por Deus, as quais ficaram consoladas e estimuladas a amar sempre mais aquele que, possuindo tão grande poder e majestade, usou com elas de tanta misericórdia. Tanto mais que estou certa, não haverá este perigo, pois dirijo-me a almas que sabem e creem que Deus dá ainda muito maiores mostras de amor. O que posso afirmar é que nunca verá por experiência quem se recusar a crer, porque é muito amigo o Senhor de que se não põe limitação às suas obras. Portanto, irmãs, jamais aconteça isto àquelas que não forem levadas por este caminho. Tornando agora ao nosso formoso e ameno castelo, vejamos e havemos de fazer para penetrar no seu interior. Parece disparate falar deste modo, porquanto se a própria alma é o castelo, como há de entrar nele, sendo ambos uma só coisa? À primeira vista, é desatino, como seria dizer a alguém que entre numa sala quando já está nela. Mas ficai sabendo que pode haver grande diferença entre estar e estar. Há muitas almas que andam rondando o castelo nos arredores, onde montam guardas, sentinelas e nada se lhes dá de penetrar nele. Não sabe o que existe em tão preciosa mansão? Nem quem mora nela, nem mesmo as salas que contém. Não tendes lido que alguns livros de oração aconselham a amá-la e entrar dentro de si mesma? Pois é este o meu pensamento. Dizia-me há pouco tempo um grande letrado que são semelhantes às almas que não têm oração a um corpo entrevado ou paralítico, o qual, embora tenha pés e mãos, não os pode mover. É bem verdade. Encontram-se algumas tão enfermas e habituadas a engonfar-se nas coisas exteriores que parece não haver remédio nem possibilidade de as fazer entrar dentro de si. É tal a força do costume que de continuamente tratarem com os répteis e sevandijas que estão à roda sevandijas que estão à roda do castelo já se tornaram quase semelhantes a eles, embora de tão rica natureza, capazes de ter sua conversão não menos que com Deus, não há remédio que lhes valha. Tais almas, se não procurarem entender e remediar sua extrema miséria, tornar-se-ão como estátuas de sal, em razão de não olharem para seu interior. Assim aconteceu à mulher de Ló, por ter voltado os olhos para trás. Tanto quanto posso entender,
A porta para entrar neste castelo é oração e consideração. Não me refiro a mental mais que a vocal, pois desde que seja oração, há de ser acompanhada de advertência. Por certo, se alguém não adverte com quem está falando e o que pede e quem é o que pede e a quem, por mais que mexa com os lábios, não chama isto oração, conquanto o possa ser algumas vezes, quando se trata de almas que geralmente têm cuidado de rezar bem, mas ter costume de falar a majestade de Deus como quem fala a um escravo, dizendo o que vem à boca por havê-lo decorado ou repetido muitas vezes, sem mesmo reparar se está certo. A isto não tenho em conta de oração. Não permita a Deus que algum cristão reze deste modo. Entre vós, irmãs, esperem sua majestade, não haverá tal, pois o costume que temos de tratar de coisas interiores é muito bom para não cair em semelhante bruteza. Não falemos, pois, a essas almas tolhidas que, se o mesmo Senhor não vier mandar-lhes que se levantem, como o enfermo que jazia 30 anos na piscina, são bem-aventurados e correm grande perigo. São desventurados e correm grande perigo. Dirijamo-nos a outras almas que enfim entram no castelo. Ainda muito metidas no mundo, mas têm bons desejos e de longe em longe se encomendam a Nosso Senhor e refletem sobre si mesmas, não muito demoradamente. No espaço de um mês, rezam um dia ou outro, cheias de 1000 negócios e quase de ordinário ocupando neste o pensamento, porque estão muito apegadas e o coração lhes vai para onde tem o seu tesouro. Procuram, todavia, desocupar-se de quando em quando, e é já grande coisa o próprio conhecimento, e o ver que não vão bem, para atinarem por fim com a porta. Em suma, penetram nas primeiras salas de baixo, mas tantos sevandijas entram juntamente com elas, que nem lhes deixam ver a formosura do castelo, nem mesmo sossegar. Entretanto, já muito fazem haver entrado. Parecer-vos, filhas, que é isto impertinência, pois pela bondade do Senhor, não sois deste número. Tende paciência. A não ser deste modo, não saberei explicar, como tenho entendido, algumas coisas interiores de oração, e praz a Deus que, ainda assim, atine a dar-vos alguma ideia do que vos quero declarar, pois é difícil de entender quando não há experiência. Se porém a tiverdes, vereis que não posso deixar de fazer menção de certos pontos que permita o Senhor, por sua misericórdia, nunca nos digam respeito.